Um milionário não acreditou quando viu sua ex-esposa falecida há 12 anos em mercearia. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou estar andando na rua, distraído, e de repente ver alguém que você achava que nunca mais veria? Talvez alguém que já tenha partido, deixando um vazio que nunca mais poderia ser preenchido. E se essa pessoa fosse alguém tão importante que sua partida deixou um buraco em sua vida? Agora imagine que, de repente, essa pessoa aparece diante de seus olhos. O que você faria? Gustavo, um empresário de sucesso e milionário, estava vivendo uma vida tranquila e próspera em São Paulo. Após anos de luto pela perda de sua esposa Larissa, que havia falecido em um acidente trágico, ele tentava seguir em frente. Seu mundo estava agora repleto de trabalho, viagens e conquistas. Mas, no fundo, sempre havia uma sensação de vazio. Ele ainda sentia a falta dela. Ainda se perguntava o que poderia ter sido, se o destino tivesse sido diferente. Era uma tarde qualquer quando ele decidiu fazer uma viagem inesperada a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ele nunca imaginou que esse simples passeio mudaria sua vida para sempre. Ao entrar em uma mercearia simples, cheia de produtos típicos da região, algo chamou sua atenção. Em um canto da loja, ele viu uma mulher que imediatamente o fez parar. Seus olhos se fixaram nela, e seu coração começou a acelerar. Ela estava de costas, mas algo naquele olhar, naquele jeito de se mover, fez com que uma sensação de déjà-vu tomasse conta dele. Não era possível. Não poderia ser ela. Gustavo se aproximou lentamente, tentando observar de perto. O rosto da mulher estava parcialmente escondido pela luz fraca da loja, mas quando ela virou de leve, os olhos dele se arregalaram. Era a Larissa. Ou pelo menos, era uma mulher que se parecia tanto com ela que a semelhança era aterradora. Sua respiração ficou irregular, o suor começou a escorrer de sua testa, e uma sensação de desespero se apoderou dele. O que estava acontecendo? Ele tentou se aproximar mais, mas, quando a mulher o notou, seu semblante mudou instantaneamente. Ela parecia assustada, como se estivesse tentando fugir de algo, ou de alguém. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, e antes que Gustavo pudesse falar qualquer palavra, ela deu um passo para trás e correu em direção à saída. Ele tentou alcançá-la, mas, mesmo com toda sua riqueza e influência, nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. A mulher saiu da loja rapidamente, desaparecendo na rua em frente. Gustavo ficou parado, sem saber o que fazer. Seu corpo estava paralisado, sua mente um turbilhão de perguntas sem respostas. Era impossível que Larissa estivesse viva. Ela havia morrido há 12 anos, em um acidente fatal, como todos acreditavam. Então, quem era aquela mulher? E por que ela havia reagido daquela forma? Obcecado por essa questão, Gustavo não conseguiu mais pensar em outra coisa. Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Algo estava errado, e ele não poderia deixar aquilo passar. Era como se seu passado tivesse voltado para assombrá-lo. Ele precisava saber se aquela mulher era realmente Larissa ou se era apenas uma coincidência, uma semelhança inexplicável. Mas algo dentro dele dizia que essa história era muito maior do que ele imaginava. Nos dias seguintes, Gustavo não conseguiu descansar. Ele fez pesquisas sobre a cidade, investigou a mercearia e até tentou rastrear o caminho que a mulher havia seguido. Mas tudo parecia em vão. Ninguém a conhecia, ninguém sabia quem ela era. E isso o deixava ainda mais desesperado. Ele sentia que estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo em sua vida. O que ele não sabia era que essa simples mulher, que ele tinha visto fugindo de sua presença, estava conectada a uma rede de segredos e mentiras muito maiores do que ele poderia imaginar. E sua busca pela verdade o levaria a um caminho cheio de mistérios e revelações que ele jamais antecipou. Uma verdade capaz de alterar o rumo de sua vida para sempre. Esse seria o começo de uma jornada perigosa, onde Gustavo descobriria que, muitas vezes, o que parece ser uma coincidência não é nada mais do que uma peça de um quebra-cabeça que estava esperando ser montado. E, ao longo dessa investigação, Gustavo se veria diante de escolhas difíceis. A obsessão por encontrar a verdade sobre a mulher poderia ser sua salvação ou sua ruína. Mas o que ele nunca imaginaria era que as respostas que ele procurava estariam mais próximas do que ele imaginava,
e que, em breve, ele enfrentaria algo que nunca poderia ter previsto. Este era apenas o começo. Gustavo não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Aquela mulher, com sua semelhança perturbadora com Larissa, não podia ser uma simples coincidência. Ele estava acostumado a resolver problemas com a mesma habilidade que usava para fechar contratos milionários. Mas essa situação estava além de qualquer lógica que ele conhecia. Nada fazia sentido. Nos dias que se seguiram, Gustavo mergulhou em sua busca incansável por respostas. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre a mulher da mercearia. Era uma obsessão, algo que o consumia a cada hora do dia. Ele foi até a pequena cidade de Minas Gerais novamente, decidido a encontrar qualquer pista que pudesse esclarecer o mistério. Sabia que o tempo estava se esgotando e que, quanto mais demorasse, mais difícil seria descobrir a verdade. Ao chegar na cidade, Gustavo percebeu imediatamente o contraste entre o lugar e a agitação de São Paulo. Era uma cidade pacata, com ruas estreitas e lojas simples, onde a maioria das pessoas o olhava com curiosidade. Ele não era de lá, e sua presença não passava despercebida. Mas ele não se importava. Seu único foco era encontrar aquela mulher, ou, mais precisamente, descobrir quem ela realmente era. Ele começou sua investigação perguntando nas poucas lojas da cidade, incluindo a mercearia onde o encontro havia ocorrido. No entanto, os moradores estavam hesitantes e desconfiados, como se algo ali estivesse fora do lugar. Todos pareciam relutantes em falar sobre a mulher. Alguns até evitaram fazer contato visual, o que só aumentava o senso de urgência de Gustavo. Após dias de tentativas frustradas, ele decidiu mudar de abordagem. Sabia que tinha uma grande vantagem: dinheiro. Com seu poder aquisitivo, ele contratou um detetive particular para investigar a mulher e tentar descobrir tudo sobre ela. O detetive, um homem de meia-idade chamado Raul, era experiente e, em pouco tempo, obteve algumas informações que começaram a dar sentido àquela história. Raul descobriu que a mulher se chamava Juliana e que ela tinha chegado à cidade recentemente. Ela morava em uma pequena casa nos arredores, um lugar simples, longe da vista dos outros moradores. O que mais intrigou Gustavo, no entanto, foi o fato de que ninguém sabia ao certo de onde ela vinha, nem quem eram seus familiares. Juliana parecia ter uma história misteriosa, algo que ela tentava esconder. Mas o que mais chocou Gustavo foi saber que Juliana havia se mudado para a cidade logo após a morte de Larissa, há 12 anos. A coincidência era, sem dúvida, desconcertante. Imediatamente, Gustavo decidiu ir até a casa de Juliana. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas o desejo de resolver aquele enigma o impelia a agir. Ele dirigiu até a casa de Juliana em uma tarde chuvosa, com o coração batendo forte em seu peito. Ao chegar, a casa parecia estranhamente silenciosa. Não havia sinais de vida lá dentro, mas algo em seu instinto dizia que ele estava no lugar certo. Ele tocou a campainha, e depois de alguns minutos, Juliana apareceu na porta. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com uma expressão de surpresa misturada com medo. Ela parecia saber que ele viria, e, embora estivesse hesitante, o convidou a entrar. O interior da casa era simples, mas bem cuidado. Uma sensação de tranquilidade pairava no ar, mas Gustavo não podia se deixar enganar. Ele precisava de respostas, e não descansaria até obtê-las. "Eu sei quem você é", disse Gustavo, com a voz firme, mas cheia de emoção. Juliana deu um passo para trás, o medo claramente visível em seus olhos. Ela tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. "Eu não sei do que você está falando", ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Mas Gustavo sabia que algo estava errado. Havia algo nela que não se encaixava. Ele olhou para ela intensamente e perguntou: "Você é a mulher que eu vi na mercearia, não é? Você se parece exatamente com minha ex-esposa, Larissa, a mulher que morreu há 12 anos. O que está acontecendo? Quem é você realmente?" Juliana ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse decidindo o que dizer. Finalmente, ela suspirou e pediu que ele se sentasse. "Eu sei o que você está pensando", ela disse lentamente. "Mas a história não é tão simples quanto você imagina. Não sou quem você pensa que sou." Gustavo estava agora completamente envolvido.
Cada palavra de Juliana parecia ser uma peça de um quebra-cabeça que ele precisava montar. Ele não sabia o que esperar, mas estava disposto a ouvir tudo. Afinal, ele tinha que descobrir a verdade. O que Juliana estava prestes a revelar mudaria tudo o que ele sabia sobre o passado, sobre Larissa, e até mesmo sobre si mesmo. Eu não sou Larissa, Juliana começou, sua voz cheia de tristeza. Mas eu conheço a história dela. E, de alguma forma, eu estou ligada a tudo isso. A história que você acha que conhece é uma mentira. E você vai descobrir que, às vezes, a verdade é muito mais complexa e dolorosa do que qualquer um pode imaginar. As palavras de Juliana caíram como uma bomba. Gustavo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava pronto para saber a verdade, mas agora ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. A mulher à sua frente não era apenas uma mulher misteriosa com uma semelhança inexplicável com Larissa. Ela era a chave para desvendar um segredo sombrio, e Gustavo estava prestes a entrar em um labirinto de mentiras e revelações. O que ele não sabia era que, ao se aprofundar nesse mistério, ele acabaria descobrindo algo que mudaria sua vida para sempre. Uma verdade que ele nunca imaginou que poderia existir. E aquela história estava apenas começando. Gustavo sentou-se na pequena sala de estar da casa simples de Juliana, tentando assimilar as palavras dela. Ele olhava para ela com uma mistura de incredulidade e desespero. Não era possível. Como aquilo era possível? O que ela estava dizendo não fazia sentido. Larissa, sua falecida esposa, não podia estar de alguma forma conectada com aquela mulher. Juliana estava visivelmente tensa, mas seu olhar estava cheio de uma tristeza profunda. Ela sabia que estava prestes a contar uma história que não só alteraria a percepção de Gustavo sobre a morte de Larissa, mas também sobre toda a sua própria vida. Eu vou contar tudo o que sei, Gustavo, mas você tem que estar preparado para ouvir a verdade, Juliana começou, sua voz quebrando um pouco. Ela deu uma pausa, buscando coragem para prosseguir. O que você pensa que aconteceu com Larissa não é o que você imagina. E a razão pela qual eu pareço com ela, bem, isso é algo que eu nunca imaginei ter que revelar. Gustavo ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Ele sentia o peso das palavras dela, mas não conseguia absorver tudo de uma vez. O que você quer dizer com isso? Perguntou, com a voz embargada. Como você pode saber algo tão pessoal sobre minha esposa? E por que você está dizendo que há uma mentira? O que aconteceu com Larissa? Ela não morreu no acidente. Juliana respirou fundo, e suas mãos começaram a tremer. Ela parecia lutar com algo que estava guardando há anos. Mas, finalmente, ela cedeu. Larissa não morreu no acidente, Gustavo. Ela foi forçada a desaparecer. A revelação caiu como um raio. Gustavo sentiu seu mundo girar. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele pensava saber sobre o passado, estava desmoronando diante de seus olhos. Ele não conseguia processar o que ela dizia. Mas Juliana parecia ter a chave para algo maior, algo que estava fora de seu alcance. Ela está viva? Perguntou, a palavra saindo quase como um sussurro. Juliana não respondeu imediatamente. Ao invés disso, ela se levantou e foi até uma prateleira na parede, onde pegou um álbum de fotos antigo. Ela o abriu e entregou a Gustavo, que hesitou antes de folhear as páginas. Era um álbum com fotos de Larissa, fotos que ele reconhecia. No entanto, algumas imagens não pareciam se encaixar na história que ele conhecia. Em algumas delas, Larissa estava em locais diferentes, em momentos de sua vida que ele não lembrava, com pessoas que ele nunca tinha visto. Essas fotos são de Larissa, sim, Juliana disse calmamente. Mas também há algo mais nelas. Eu fui criada por Larissa. Ela me deu a vida, mas não da forma que você pensa. Gustavo olhou para ela, sem entender. Como assim? Como você pode ser filha dela se nunca soube disso? Como você pode estar dizendo que Larissa... Larissa me deu a luz, Gustavo, Juliana interrompeu. Mas não como a esposa que você amava. Eu sou sua filha biológica. Fui abandonada ainda criança, e ninguém sabia de mim. Depois que você e Larissa se casaram, ela mudou de vida, mas ela nunca me esqueceu.
As palavras de Juliana foram como uma lâmina cortando o ar. Gustavo sentiu uma mistura de choque e revolta, mas também uma tristeza profunda. A mulher que ele amara durante tantos anos, que ele pensava ter perdido para sempre, estava ligada a uma filha que ele nunca soubera existir. Você é minha filha? Como isso é possível? Porque ela nunca me contou. Porque ninguém me disse, Gustavo balbuciou, o choque o deixando sem palavras. Juliana fechou os olhos, tentando encontrar as palavras certas. Larissa teve que me abandonar por sua própria segurança. Ela não pôde contar a você sobre mim, porque havia muita coisa em jogo. Ela fez uma escolha difícil, uma escolha que a manteve longe de você, mas nunca de mim. Ela estava me protegendo. Gustavo não conseguia acreditar no que ouvia. Ele pensava em Larissa, lembrando-se da mulher com quem se casou, a mulher que ele amava profundamente. Como ela poderia ter feito isso? Como ela pôde esconder um segredo tão grande e deixá-lo viver todos esses anos sem saber a verdade? Juliana, ao perceber a dor no rosto de Gustavo, colocou a mão sobre a dele, como se tentasse transmitir algum tipo de consolo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas a história de Larissa e a minha vida nunca foram simples. Você deve entender que o que ela fez foi por amor, pelo bem de todos. Gustavo respirou fundo, tentando digerir as palavras de Juliana. Ele sabia que ainda havia muito mais para ser revelado, e isso era apenas o começo. Onde ela está agora? O que aconteceu com Larissa? Eu preciso vê-la. Eu preciso entender o que aconteceu. Juliana olhou para ele com um olhar cheio de pesar. Você vai encontrá-la, Gustavo, mas a jornada não será fácil. Você vai ter que lidar com as consequências do que descobriu. Nada será como antes. E a verdade que você vai enfrentar não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. As palavras de Juliana ainda ecoavam na mente de Gustavo enquanto ele processava tudo o que acabará de ouvir. A mulher que ele amava, a mulher que ele acreditava estar perdida para sempre, estava ligada a uma história mais complexa do que ele poderia imaginar. Agora, ele não tinha mais apenas a dor da perda para lidar. Ele tinha uma missão: encontrar Larissa, entender por que ela se afastou dele e descobrir a verdade sobre a vida que ela tivera depois do acidente. Uma verdade que, com certeza, mudaria tudo. O que Gustavo não sabia era que sua busca o levaria a um labirinto de segredos ainda mais profundos e perigosos, onde ele teria que tomar decisões difíceis e enfrentar a realidade que ele sempre desejou evitar. O destino de Larissa, e o seu próprio, estavam entrelaçados de formas que ele nunca poderia ter previsto. E, com cada revelação, ele se aproximava mais de uma verdade que poderia ser mais dolorosa do que ele poderia suportar. Aquela noite foi longa para Gustavo. Ele passou horas virando e revirando tudo o que Juliana lhe dissera, sem conseguir dormir. Os pensamentos se atropelavam em sua mente. Ele sentia um vazio crescente, como se o chão sob seus pés estivesse se desmoronando. Como tudo isso fora possível? Como Larissa poderia esconder dele algo tão importante? E mais, como ela poderia ter vivido uma vida tão diferente daquela que ele conhecia? Ele se levantou ainda antes do amanhecer, tomado pela urgência de encontrar respostas. Seu coração batia forte, não só pela dor da perda de Larissa, mas pelo desejo de descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com ela. Como se estivesse seguindo um fio invisível que o guiava para algo maior, ele sentia que sua busca estava apenas começando. Foi então que, ao pegar seu celular e tentar encontrar alguma informação sobre o paradeiro de Larissa, ele recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas o pressentimento de que aquela chamada poderia mudar tudo fez Gustavo atender rapidamente. Gustavo! A voz do outro lado era grave e séria, mas carregada de uma sensação estranha de urgência. Meu nome é Eduardo, sou advogado. Eu trabalhei com Larissa durante um tempo, antes do acidente. Aquelas palavras pegaram Gustavo de surpresa. Ele ficou em silêncio, a mente girando com a informação. Como alguém poderia ser advogado de Larissa sem que ele soubesse? Porque ele nunca ouviu falar desse tal Eduardo. O que aconteceu com Larissa? Onde ela está? Gustavo perguntou, tentando manter a calma, mas a frustração estava visível em sua voz. O advogado fez uma pausa antes de falar novamente.
O silêncio que se seguiu era carregado de mistério e uma tensão crescente. Você precisa vir até o meu escritório, Gustavo. Eu não posso falar muito pelo telefone, mas posso lhe garantir que o que você acredita sobre o passado de Larissa está muito distante da verdade. Existem coisas muito mais complexas envolvidas. Acredite em mim, você precisa saber disso pessoalmente. O coração de Gustavo acelerou ainda mais. Ele já estava sendo puxado para um abismo de revelações, e agora não havia mais volta. Sem perder tempo, ele pegou o carro e, ainda atordoado com a conversa, dirigiu em direção ao escritório de Eduardo, na cidade vizinha. A cada quilômetro percorrido, seu coração parecia bater mais rápido, como se estivesse se aproximando de algo perigoso e incontrolável. Quando chegou ao local, o prédio era antigo e discreto, mas algo na fachada o fez sentir uma desconfortante sensação de que ali, naquele lugar, ele encontraria a chave para o enigma de Larissa. O escritório de Eduardo ficava no segundo andar, e ao entrar, Gustavo foi recebido por um homem de meia-idade, vestindo um terno escuro e com um semblante sério, como se estivesse acostumado a lidar com situações tensas. Gustavo, obrigado por vir. Eu sei que você está cheio de perguntas, e não culpo você por isso. O que vou lhe contar agora vai mudar sua vida para sempre, disse Eduardo, gesticulando para que Gustavo se sentasse. Ele se acomodou na cadeira diante de Eduardo, ainda em choque pela revelação do advogado. Não conseguia imaginar o que estava prestes a ouvir. Eu trabalhei com Larissa em um caso muito importante, um caso que ela decidiu esconder de você. Ela sabia que o segredo que estava envolvido era algo que, se fosse revelado, destruiria tudo o que ela havia construído com você. E, por mais que ela tenha tentado seguir em frente, ela sabia que nunca poderia se livrar desse passado. Eduardo continuou, com a voz pesada. Gustavo sentiu um calafrio na espinha. Aquilo não fazia sentido algum. Como ele nunca soubera de nada. Larissa sempre fora aberta com ele, ou ao menos parecia ser. Não existia nada que o fizesse suspeitar de que ela estivesse envolvida em algo tão grave. Mas, ao ouvir as palavras de Eduardo, ele percebeu que talvez ele nunca tivesse realmente conhecido a esposa que tanto amava. Que tipo de segredo era esse? O que ela escondeu de mim? Gustavo questionou, já não conseguindo mais controlar a ansiedade que o consumia. Eduardo olhou para os lados, como se estivesse garantindo que ninguém mais estava ouvindo, antes de se inclinar para a frente, abaixando a voz ao máximo. Larissa esteve envolvida em uma rede de corrupção. Ela, de alguma forma, se tornou uma peça-chave em uma história que envolvia poderosos do país, pessoas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para manter seus segredos enterrados. Ela entrou nessa rede sem querer, e depois foi difícil sair. Foi um acidente, Gustavo, mas não foi um acidente como você pensa. Larissa se envolveu em algo que mudou o curso de sua vida. Ela estava fugindo dessas pessoas quando você a conheceu. Mas antes que ela pudesse contar a verdade, ela teve que desaparecer. Gustavo sentiu a pressão na cabeça, como se uma onda de choque tivesse invadido seus pensamentos. Ele se sentia tonto, perdido. Ele tentava juntar as peças, mas elas não se encaixavam. O que Eduardo estava dizendo era inacreditável. Ele não sabia o que pensar. O que mais havia de Larissa que ele não sabia? E, mais importante, por que ela nunca lhe contou? Mas o que aconteceu com ela? Por que ela teve que desaparecer? Gustavo perguntou, agora com a voz trêmula, incapaz de esconder a dor e a confusão. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse o que dizer a seguir. Gustavo, eu não posso te dizer tudo agora, mas posso te dar uma pista. Larissa está viva. Ela se escondeu porque teve que proteger você. Quando você se casou com ela, tudo que ela queria era dar a você uma vida normal, longe da violência e da máfia que ela havia se envolvido. Mas agora, ela não pode mais fugir. E, de alguma forma, ela sabia que um dia você a encontraria, mesmo que isso custasse sua própria segurança. O que você precisa fazer agora é procurá-la, mas você precisa estar preparado para enfrentar os perigos que ela enfrentou. Gustavo sentiu uma onda de raiva e dor ao ouvir isso. Ele havia sido deixado no escuro, na ignorância sobre tudo o que havia acontecido com Larissa. Ele havia perdido a mulher que amava, acreditando que era por um acidente, mas agora, ele sabia que a verdade era muito mais complexa e sombria.
Ele levantou-se da cadeira, com os punhos cerrados, e olhou para Eduardo, determinado. Eu vou encontrá-la. Eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. E vou protegê-la, de qualquer maneira. Eduardo olhou para ele com uma expressão grave e não disse mais nada. O destino de Larissa e o de Gustavo estavam agora entrelaçados em um caminho de segredos, mentiras e perigos. Ele só não sabia ainda o quanto isso poderia custar. Gustavo estava em um dilema. Após a conversa com Eduardo, o homem que havia afirmado conhecer mais do que qualquer um sobre o passado de Larissa, ele se viu ainda mais perdido. Como ela poderia ter se envolvido em uma rede de corrupção sem que ele soubesse? Ele sempre acreditou conhecer Larissa profundamente, sua alma, seus medos, suas vontades. A ideia de que a mulher com quem compartilhava sua vida e seus sonhos estivesse escondendo algo tão grande parecia não apenas impossível, mas uma traição à confiança que ele pensava existir entre os dois. Aquela manhã estava fria. Gustavo se levantou cedo, decidido a continuar sua busca pela verdade. Não importava o que encontrasse pelo caminho, ele precisava entender o que realmente havia acontecido com Larissa e, mais importante, porque ela tinha se afastado dele de uma maneira tão abrupta, sem jamais deixar pistas que o guiassem. Ele decidiu seguir o conselho de Eduardo e procurar por mais informações sobre a rede em que Larissa estaria envolvida. Gustavo não sabia por onde começar, mas a mercearia onde a viu pela primeira vez, 2 dias antes, parecia ser o ponto de partida. Era no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha tranquila e afastada de tudo, onde pessoas conheciam o nome de todos, mas não imaginavam a complexidade de histórias que se passavam entre seus muros. Ao chegar à cidade, Gustavo foi até o pequeno comércio, que já o esperava com cheiro de café quente e pão fresco. A dona da mercearia, Dona Rita, uma senhora simples, reconheceu Gustavo assim que ele entrou. Ela o observou com um olhar curioso, mas não disse nada. O silêncio entre os dois foi quebrado quando Gustavo a abordou. Dona Rita, você conhece uma mulher que trabalha aqui? Ela tem o cabelo castanho claro, olhos verdes e um jeito calmo. Eu a vi aqui outro dia, e ela... Bem, ela me lembra muito de uma pessoa que eu conheci há anos, disse Gustavo, com a voz baixa, temendo que alguém pudesse ouvir. Dona Rita demorou alguns segundos para responder. Ela parecia pensativa, como se ponderasse suas palavras com cautela. Finalmente, ela olhou para Gustavo e, com um suspiro, falou: Ah, meu filho, essa mulher que você descreve não trabalha aqui. Eu já a vi, mas ela nunca ficou por muito tempo. Ela vinha e ia, sempre com pressa, como se estivesse fugindo de algo. Não posso te dizer muito, mas o que posso dizer é que ela parecia estar carregando um peso. Ninguém sabia quem ela era, de onde vinha. Só sei que as pessoas em nossa cidade desconfiavam dela. Gustavo sentiu o peso dessas palavras. Fugindo de algo. Isso fazia total sentido. Ela estava em fuga, assim como Eduardo dissera. Mas do que ou de quem? E por que escolhera aquela cidade pequena e escondida? Havia mais ali, e ele precisava descobrir o que era. Eu preciso encontrar essa mulher, Dona Rita. Você pode me ajudar? Perguntou Gustavo, sua voz firme. A senhora balançou a cabeça com relutância. Eu não posso fazer isso, meu filho. Mas eu sei quem talvez possa te ajudar. O senhor precisa procurar o Padre João. Ele conhece todos aqui. Ele pode saber mais sobre o passado dela, talvez mais do que qualquer um. Com um agradecimento, Gustavo se despediu de Dona Rita e seguiu em direção à igreja local. O Padre João era uma figura respeitada na cidade. Ele estava à frente da paróquia há anos e parecia ter uma conexão com todos os habitantes do lugar. Talvez, apenas talvez, ele soubesse o que realmente aconteceu com Larissa. A igreja era simples, mas imponente, e o som suave do sino anunciava o início da tarde. Quando Gustavo entrou, encontrou o padre no altar, orando em silêncio. O ambiente estava carregado de uma paz que contrastava com a agitação que ele sentia internamente. Aquelas paredes poderiam guardar mais segredos do que ele imaginava. O Padre João olhou para Gustavo com um sorriso acolhedor, mas ao ver o olhar tenso de Gustavo, percebeu que algo estava errado. Boa tarde, filho. O que o traz até aqui? Perguntou o padre, com sua voz tranquila. Gustavo hesitou por um momento, mas logo tomou coragem. Padre João,
eu preciso saber sobre uma mulher. Ela tem um passado complicado, algo que envolve uma grande mentira. Eu estou tentando entender o que aconteceu com ela, mas não sei por onde começar. Eu a vi recentemente, e ela me lembrou de algo muito importante, algo que me conecta com o passado. A senhora que me indicou, Dona Rita, falou que você talvez saiba algo sobre ela, disse Gustavo, tentando esconder a ansiedade em sua voz. O padre olhou fixamente para ele, analisando-o com uma expressão séria. Por um momento, Gustavo sentiu que ele estava vendo além da superfície, como se soubesse mais do que estava disposto a dizer. Larissa, começou o padre João, hesitante, como se não soubesse como colocar em palavras o que estava prestes a revelar. Eu sabia que ela estava escondendo algo, mas ninguém sabia o quão grave era. Quando ela veio para cá, ela estava fugindo, e eu fiz o que pude para ajudá-la. Mas o que ela estava fazendo aqui não era algo que ela pudesse dividir com você. Eu não sei todos os detalhes, Gustavo, mas sei que ela estava protegendo você, a sua família. Ela não queria te envolver em algo que poderia destruir tudo o que você construiu. Ela pagou um preço por isso, e não posso revelar mais, por respeito à decisão dela. Gustavo ficou em choque com as palavras do padre. Cada frase que saía da boca dele parecia aumentar o peso da história, como se ele estivesse prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo, mas ainda não estava pronto para entender a dimensão do que isso significava. Padre, por favor, o que exatamente aconteceu com ela? Implorou Gustavo, a voz cheia de desespero. Eu preciso saber. O padre fez uma pausa, olhando para o altar e depois para Gustavo, com uma expressão grave. O que eu posso te dizer é que Larissa estava envolvida com pessoas perigosas. Ela fez escolhas difíceis, mas sua maior escolha foi sempre proteger você. Eu não sei onde ela está agora, Gustavo, mas eu sei que, de algum modo, você vai encontrá-la. E quando isso acontecer, você vai entender tudo. Gustavo sentiu um frio na espinha. Ele estava cada vez mais perto da verdade, mas ainda havia muito a descobrir. O que seria capaz de fazer uma mulher como Larissa esconder de seu próprio marido? O que ela tivera de enfrentar, e por que ela se afastara de todos, até mesmo dele? Com um sentimento de urgência, Gustavo sabia que precisava continuar a busca. Mas o que mais ele encontraria? Quais segredos estavam ainda por trás daquela história? A jornada estava apenas começando. Gustavo caminhava pelas ruas de Minas Gerais, a mente fervilhando com as palavras do padre João. A verdade sobre Larissa estava finalmente começando a se desenrolar, mas as respostas ainda pareciam distantes, como um quebra-cabeça que ele tentava montar, mas sem ver a imagem completa. Ele sabia que estava perto, mas o que mais estava escondido? O que Larissa teria feito para se proteger de algo tão perigoso? Algo que nem ele, que a amava profundamente, conseguia entender. Enquanto passava por ruas simples e casas de telhado de barro, Gustavo sentia um peso no peito. Ele não podia mais voltar atrás. Já tinha cruzado a linha, e não havia como ignorar o que estava à sua frente. A visão da mulher na mercearia, a afirmação de Eduardo e, agora, as palavras do padre João. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Tudo apontava para algo grande, algo que ultrapassava as fronteiras da sua compreensão. Foi quando, ao atravessar uma praça central, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de texto, sem identificação. Ele hesitou por um momento antes de abrir a mensagem. O conteúdo estava simples, mas as palavras fizeram seu coração bater mais rápido. Ela está viva. Você pode encontrá-la no velho armazém, à beira da cidade. Mas vá com cuidado. Não é seguro. Gustavo ficou paralisado. Quem teria enviado isso? A mensagem parecia ser de uma pessoa que sabia demais. O velho armazém à beira da cidade era um local abandonado, conhecido por poucos, mas com uma história sombria que poucos ousavam mencionar. Aquele era o tipo de lugar onde coisas não faladas, segredos suprimidos, encontravam abrigo. Sem perder mais tempo, Gustavo seguiu em direção ao local indicado. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. O caminho estava deserto, sem nenhuma alma vista, e a atmosfera parecia carregada, como se o próprio ar estivesse cheio de tensão.
Ele não sabia o que esperava por ele ali, mas uma coisa estava clara: ele estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Ao chegar ao velho armazém, Gustavo parou na entrada, observando a construção deteriorada. As portas de madeira estavam entreabertas, como se alguém tivesse deixado um espaço para ele entrar, mas o ambiente ao redor parecia abandonado há anos. A sensação de estar sendo observado pairava sobre ele. Não era o medo do lugar, mas o medo do que poderia encontrar dentro. Ele deu um passo adiante, empurrando as portas pesadas. O som do rangido da madeira cortou o silêncio, mas Gustavo estava focado. Ele olhou ao redor, tentando identificar qualquer sinal de vida, mas tudo estava em completo abandono. O ar estava denso, e a poeira no chão indicava que aquele lugar não via visitantes há muito tempo. Foi quando ele ouviu um som suave, um movimento vindo de dentro do armazém. Seus olhos se ajustaram a pouca luz, e então ele a viu. Larissa estava lá, de costas para ele, em um canto escuro do armazém. Seu coração disparou, e uma mistura de emoções tomou conta de Gustavo. Ela estava viva, exatamente como ele havia imaginado, mas havia algo diferente nela. Seus cabelos, que ele lembrava longos e sedosos, estavam agora mais curtos, e sua roupa simples indicava que ela estava vivendo uma vida completamente diferente. Larissa, ao perceber sua presença, se virou rapidamente, e seus olhos encontraram os de Gustavo. Mas ao invés de surpresa ou alegria, ela parecia assustada. O medo estava estampado em seu rosto, e ela imediatamente deu um passo para trás, como se quisesse fugir. Larissa. A voz de Gustavo saiu baixa, quase um sussurro. Ele mal acreditava que estava diante dela, depois de tanto tempo. Ela hesitou, seus olhos fixos nele, mas a insegurança e o medo não a deixavam se aproximar. Ela parecia querer falar, mas as palavras não vinham. Seu corpo tremia levemente, e a tensão era palpável. Foi como se ela estivesse tentando decidir se deveria se esconder de novo ou finalmente enfrentar o que estava acontecendo. Você está viva? Gustavo perguntou, a incredulidade ainda dominando sua voz. Ele queria acreditar que sim, mas as emoções conflitantes dentro dele estavam fora de controle. Larissa fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir forças para falar. Quando ela abriu os olhos, eles estavam diferentes, mais sombrios. Algo dentro dela havia mudado, e Gustavo sabia que a mulher à sua frente não era mais a mesma que ele conheceu. Eu estou viva, sim, respondeu Larissa, sua voz baixa e trêmula. Mas você não entende. Não deveria ter me procurado. Não é seguro para você aqui. Gustavo deu um passo em direção a ela, mas Larissa imediatamente ergueu a mão, pedindo para que ele parasse. Você não pode ficar. Eu fiz o que fiz para te proteger, Gustavo. Se você soubesse a verdade, você não conseguiria viver com isso. Eu não posso te deixar ver o que eu vi, não posso te arrastar para isso, ela disse, a dor em suas palavras clara. Gustavo estava atônito. Tudo o que ele queria era entender o que estava acontecendo, mas Larissa estava fazendo tudo ao seu alcance para impedi-lo de saber a verdade. Ele se aproximou mais uma vez, e dessa vez ela não se afastou. Seus olhos estavam marejados, e a tristeza era visível. Larissa, eu mereço saber o que aconteceu. Eu mereço entender por que você se foi sem deixar um rastro, sem me dar uma chance de lutar por você. Sua voz se elevou, mas a dor era tão profunda que ele não conseguiu esconder. Ela olhou para ele com um misto de amor e culpa. Eu sei que você merece uma explicação, mas a verdade é muito mais dolorosa do que você imagina. Eu precisei fugir. Fugir de algo que estava além de mim. Algo muito maior do que nós dois. Eu fiz tudo por você, Gustavo. Mas agora, você precisa me deixar ir. Por seu bem, e pelo seu futuro. Aquelas palavras cortaram Gustavo profundamente. Ele queria acreditar que ainda podia ajudá-la, que ainda havia uma chance de reconstruir o que havia sido perdido, mas o medo nos olhos de Larissa o impediam de continuar insistindo. Ela estava em fuga. E ele estava prestes a descobrir o que realmente havia acontecido com ela. Gustavo ficou parado, o olhar fixo em Larissa, tentando processar as palavras dela. Ela estava diante dele, viva, mas completamente diferente da mulher que ele lembrava. Havia algo nela, um peso, uma tristeza, que ele não conseguia entender.
Ela, que sempre fora mulher forte e decidida, agora parecia frágil, perdida. Ele sentia que a verdade estava ao alcance das suas mãos, mas algo dentro dela o impedia de tocá-la. O medo nos olhos de Larissa era palpável, e ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Larissa. Sua voz saiu baixa, como se ele estivesse com medo de quebrar o silêncio que os envolvia. Eu não vou te deixar sozinha. Eu preciso saber o que aconteceu. Não posso mais viver com essa dúvida. Você não pode fugir de mim de novo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo um esforço tremendo para reunir forças. Quando abriu os olhos, um misto de dor e resignação tomava conta de seu rosto. Larissa parecia estar lutando contra algo que a consumia por dentro, como se o peso da verdade fosse demais para carregar sozinha. Eu não estou fugindo de você, Gustavo. Ela começou, a voz trêmula. Mas o que eu tenho a dizer vai mudar tudo. Você não vai mais me ver da mesma forma. E não sei se você vai conseguir entender. Gustavo deu um passo à frente, sem tirar os olhos dela. Ele precisava saber. Ele precisava entender. Aquele vazio que sentia, a dor de ter perdido Larissa de uma forma tão trágica, agora estava sendo preenchido com algo mais, algo que ele nem sabia se estava pronto para enfrentar. Eu te amo, Larissa, disse ele, a voz rouca. E isso nunca vai mudar. Não importa o que você tenha feito, eu preciso que você me conte a verdade. Você me deve isso. Ela suspirou profundamente, como se estivesse pesando cada palavra antes de pronunciá-la. Você não sabe o que aconteceu, Gustavo. Não sabe a verdade sobre aquele acidente. Tudo foi planejado. Tudo foi uma mentira. Gustavo ficou em silêncio. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. Uma mentira. Ele sentiu uma onda de confusão e incredulidade tomar conta dele. Ele havia passado 12 anos acreditando que Larissa estava morta, e agora ela estava dizendo que tudo aquilo tinha sido planejado? Como isso poderia ser possível? O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase falhando de tanto choque. Você está me dizendo que o acidente foi encenado? Larissa assentiu, com os olhos marejados. Ela parecia derrotada, como se estivesse carregando um fardo que nunca poderia se livrar. Sim, Gustavo. Tudo foi encenado. Eu fingi a minha morte porque estava sendo perseguida. Havia pessoas muito perigosas, que queriam me matar. Eu não sabia o que mais fazer. O acidente foi planejado para me livrar delas. E, ao mesmo tempo, para te proteger. Gustavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua mente girava, tentando assimilar as palavras de Larissa. Como assim, ela havia sido perseguida? Quem seriam essas pessoas? E como ela conseguiu enganar todos, incluindo ele, que a amava tanto? Mas por que não me contou? Ele perguntou, a dor agora transbordando em sua voz. Por que você me deixou viver todos esses anos achando que você estava morta? Você não confiava em mim o suficiente para dividir isso comigo? Larissa baixou a cabeça, envergonhada. Eu não sabia como explicar tudo isso. E mais, Gustavo, eu precisava desaparecer. Essas pessoas eram muito poderosas. E se você soubesse da verdade, você também estaria em perigo. Eu só queria te proteger. E depois de um tempo, ficou mais fácil acreditar que talvez fosse melhor seguir em frente sem você. Eu não queria colocar sua vida em risco. Eu não queria te arrastar para esse pesadelo. Gustavo sentiu uma raiva crescente misturada com uma tristeza profunda. Ele estava começando a entender, mas a dor de tudo que havia perdido, de tudo que poderia ter sido, estava esmagando-o. Ele nunca imaginou que, por trás da perda da sua amada, estivesse escondida uma mentira tão cruel. E quem são essas pessoas, Larissa? Ele perguntou, já sabendo que a resposta não seria fácil. Quem estava atrás de você? Por que você não me disse nada antes? Larissa olhou ao redor, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo, mesmo ali, naquele lugar isolado. Ela hesitou por um momento antes de finalmente abrir a boca para responder. São pessoas envolvidas com o tráfico de informações, Gustavo. Eles eram
Ela parou, como se as palavras a estivessem sufocando. Eles eram os responsáveis por muitos dos negócios ilegais que aconteciam na minha empresa. Eu descobri coisas que não deveria. E, quando souberam que eu sabia demais, decidiram que eu precisava desaparecer. Eu fui obrigada a fingir minha morte, a desaparecer de todos. Só assim eu conseguiria salvar minha vida. E a sua. Gustavo ficou em silêncio, processando tudo o que ela havia dito. Não sabia o que pensar. O que fazer com essa revelação? Como ele poderia seguir em frente depois de tudo isso? A mulher que ele amava, que ele havia perdido, não estava morta. Ela estava viva, mas estava marcada por um passado de mentiras, medo e perseguição. E agora, o que fazemos? Ele perguntou, sua voz quebrada. Como podemos recomeçar, Larissa? Como você pode voltar, depois de tudo isso? Larissa deu um passo em direção a ele, seu olhar fixo no dele, e pela primeira vez desde que ele a encontrou, ela parecia mais forte, mais decidida. Agora, você precisa me ajudar, Gustavo. Não é só sobre nós. As pessoas que me perseguem ainda estão atrás de mim. E elas não vão desistir até que eu desapareça de vez. Nós precisamos dar um fim a isso, ou não teremos nenhum futuro. Gustavo sentiu a urgência na voz dela. Ele sabia que, ao fazer parte da vida de Larissa novamente, ele estava se colocando em perigo. Mas, no fundo, ele não tinha escolha. Ele a amava, e isso era maior que qualquer medo ou ameaça. Então, vamos lutar juntos, disse ele, com a determinação tomando conta de sua alma. Não importa o que aconteça, Larissa, eu estou com você. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Gustavo e Larissa estavam em uma encruzilhada. Cada passo que davam agora os levava para mais perto de um futuro incerto e perigoso. O que antes parecia uma vida tranquila e segura, agora estava repleta de sombras que ameaçavam engolir tudo o que eles haviam conquistado, especialmente o amor que parecia impossível de reconstruir após tanto tempo. Mas eles não tinham escolha. As palavras de Larissa ecoavam em sua mente. Ainda há muito por fazer. Eles não vão parar até que eu desapareça de novo. Enquanto se preparavam para enfrentar aquilo que estavam prestes a descobrir, Gustavo sentia o peso da decisão que tomara. Não era apenas o seu futuro que estava em jogo, mas o de Larissa também. Ele sabia que não podia deixá-la sozinha, mas a cada instante a sensação de estar invadindo um território desconhecido e perigoso crescia mais dentro dele. O que realmente estava acontecendo por trás da fachada de um simples acidente de carro? Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Sua mente fervilhava de perguntas, de lembranças que ele tentava forçar a se encaixar, mas parecia que nada fazia sentido. Ele se levantou da cama e, com uma xícara de café quente em mãos, caminhou até a varanda. A brisa fresca da madrugada não era suficiente para acalmar a tempestade em sua cabeça. Ele observava a cidade quieta abaixo, os primeiros sinais da aurora começando a surgir no horizonte. Tudo parecia tão normal, tão distante da montanha-russa emocional que ele estava vivendo. Larissa, que também não conseguia descansar, entrou na sala e o encontrou lá, olhando para o vazio. Ela se aproximou, sem dizer uma palavra, apenas colocando a mão sobre o ombro dele. Não era necessário mais nada. Ambos sabiam o que havia sido perdido e o que ainda estavam dispostos a lutar. Eu não sei o que esperar, Gustavo, disse ela finalmente, sua voz baixa e séria. Isso vai ser mais difícil do que imaginamos. O que eles querem de mim? Porque até agora não tentaram me matar. Isso me faz pensar que eles têm algo maior em mente. Algo que nem eu, nem você, podemos entender. Gustavo respirou fundo. Cada palavra de Larissa tinha uma verdade crua, implacável. Não apenas sua vida, mas todas as escolhas deles estavam sendo testadas. Eu vou fazer o que for necessário para garantir que você esteja segura. Não importa o que tenha acontecido no passado, não importa quem são essas pessoas. Eu vou lutar contra tudo isso. Mas precisamos saber mais, precisamos entender o que realmente aconteceu. O que você sabe mais sobre esses homens? Larissa olhou para ele, hesitante. Ela não queria relembrar os detalhes mais sombrios do seu passado, mas sabia que, se quisessem dar o próximo passo, ela precisava ser completamente honesta.
Eles estão ligados à minha antiga empresa, uma rede de contatos que eu jamais deveria ter conhecido. No começo, parecia tudo bem. Era só um trabalho, mas depois as coisas começaram a ficar fora de controle. Eu comecei a descobrir coisas sobre eles, sobre o que estavam fazendo, e foi aí que tudo começou a dar errado. Eu não podia mais confiar em ninguém, nem no próprio chefe. Gustavo sentiu uma onda de incredulidade invadir seu corpo. Como alguém poderia se envolver em algo tão sombrio sem perceber até ser tarde demais? O que eles fazem? Ele perguntou, a voz tensa. Tráfico de informações, ela respondeu, com os olhos distantes. Dados confidenciais, planos corporativos de empresas grandes, pessoas influentes sendo manipuladas por algo muito maior. Quando eu descobri, eles perceberam que eu sabia mais do que deveria. Foi quando começaram a me perseguir. Quando comecei a sentir que minha vida estava em risco, não pensei duas vezes. Fui forçada a desaparecer. Gustavo sentiu um frio percorrer sua espinha. A situação era mais complexa e perigosa do que ele jamais imaginara. Ele olhou para Larissa, tentando entender a profundidade da dor que ela estava sentindo. Ele sentia raiva dela por ter sido forçada a esconder a verdade, mas ao mesmo tempo, uma dor imensa por vê-la presa nesse jogo sujo. Ela havia sido uma vítima, uma peça em um tabuleiro de poder que ela nunca escolheu. Então, essas pessoas estão atrás de você desde aquele dia? Ele perguntou. Sim, e elas não vão desistir. O que eu sei pode destruir muitas coisas, Gustavo. Eu sei que não posso esconder isso para sempre. Elas têm um poder muito maior do que eu imagino, e não vão parar até que me calem definitivamente. Gustavo sentiu a necessidade de agir, de proteger Larissa de qualquer maneira que fosse possível. Ele sabia que, por mais que quisesse desvendar toda a trama por trás da conspiração, ele não podia fazer isso sozinho. O tempo estava contra eles, e a cada segundo que passavam sem agir, o perigo aumentava. Mas algo dentro dele dizia que havia mais, algo que ainda não estava sendo dito, algo que poderia mudar tudo. Como podemos encontrá-los? Perguntou ele, com firmeza. Como podemos desmascará-los? Larissa olhou para ele, a expressão sombria. Era como se ela estivesse calculando os próximos passos, tentando traçar o caminho entre o medo e a possibilidade de vingança. Eu tenho uma ideia. Ela respirou fundo, o olhar mais sério do que nunca. Mas para isso, precisamos voltar onde tudo começou. Precisamos ir até a sede da empresa onde tudo aconteceu. Eles nunca pensaram que eu voltaria. E agora, temos uma vantagem. Eles não sabem que eu estou viva. E, por enquanto, isso ainda pode nos proteger. Gustavo sabia que voltar à sede da empresa significava mergulhar de cabeça em um perigo iminente. Mas ele também sabia que, sem essa ação, eles estariam condenados a viver com medo, com a incerteza, até que esses homens os encontrassem. Não havia mais tempo para hesitar. Eles tinham que agir. Então, vamos fazer isso. Gustavo disse, o olhar determinado. Não podemos esperar mais. Vamos até lá e vamos acabar com isso. E com essas palavras, os dois sabiam que estavam prestes a entrar em um novo capítulo de suas vidas, um capítulo onde a verdade seria finalmente revelada, mas onde também enfrentariam os maiores desafios de suas vidas. Mas uma coisa era certa, eles não iriam desistir. Não enquanto houvesse uma chance de escapar dessa teia mortal que os ameaçava. Gustavo e Larissa estavam mais próximos do que nunca. Cada passo que davam agora era uma combinação de coragem e desespero. Eles estavam prestes a voltar ao lugar onde tudo começou, a sede da antiga empresa que Larissa havia trabalhado, o centro de toda a conspiração. Mesmo sabendo do risco iminente, Gustavo não hesitou. Ele estava determinado a proteger Larissa, não importava o custo. A estrada que levava até a antiga sede da empresa era tranquila, mas para os dois, parecia uma linha tênue entre o fim e o início de uma nova jornada. Gustavo observava atentamente a paisagem, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia deixar de pensar em todas as coisas que Larissa havia revelado até aquele momento. Como tudo aquilo tinha acontecido sem que ele soubesse. Como ele pôde ser tão ingênuo, tão cego para as ameaças que estavam ao redor dela. Larissa, por sua vez, parecia mais calma do que ele.
Ela sabia que as coisas nunca seriam mais simples do que já eram. O que ela não sabia, e o que Gustavo ainda não entendia completamente, era que o perigo estava prestes a se intensificar de maneiras que eles jamais imaginariam. A cada minuto que passava, a verdade parecia mais distante, como se estivesse sendo escondida nas sombras de um passado obscuro e sombrio. Quando chegaram à sede da empresa, Gustavo percebeu que o prédio parecia ainda mais imponente do que ele lembrava. O edifício, de vidro escuro, refletia a luz do sol de maneira opaca, quase ameaçadora. O local estava silencioso, sem nenhum movimento visível. O tipo de silêncio que normalmente precede um grande evento, algo que alteraria o curso das coisas para sempre. Eu não gosto disso, Gustavo, disse Larissa, com a voz trêmula. Ela olhou ao redor, como se estivesse tentando encontrar algum sinal de movimento, algum indício de que algo estava prestes a acontecer. Eles estão aqui. Eu sei que estão aqui. Gustavo pegou a mão de Larissa e a apertou, tentando transmitir-lhe um pouco de confiança. Ele sabia que ela estava com medo, mas não era apenas o medo do que poderia acontecer naquele momento. Era o medo do que eles encontrariam, o medo de encarar a verdade que estava há tanto tempo enterrada. Fique perto de mim. Nós vamos descobrir tudo o que precisamos. E depois, vamos dar um jeito de destruir essa organização. Eles não vão mais controlar sua vida. Larissa olhou para ele e deu um leve sorriso, embora seus olhos ainda estivessem cheios de tensão. Ela sabia que ele estava ali por ela, mas também sabia que o risco de algo dar errado era grande demais para ignorar. Ao entrarem no prédio, Gustavo sentiu o ambiente mudar imediatamente. O ar estava pesado, quase sufocante. Era como se a própria construção estivesse impregnada com o segredo que eles estavam prestes a desenterrar. O elevador os levou até o andar mais alto, onde, segundo Larissa, ficava o centro das operações da empresa. Assim que as portas do elevador se abriram, uma sensação de apreensão invadiu os dois. O local estava deserto, mas as luzes fluorescentes brilhavam incessantemente, como se o edifício estivesse vivo, esperando por algo. Eles caminharam pelos corredores amplos e silenciosos, sem saber o que esperar. A cada passo, Gustavo sentia o peso da história que eles estavam prestes a revelar. Havia algo de profundamente errado naquela empresa. Algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que estava prestes a mudar tudo. Quando chegaram à sala de reuniões, Larissa hesitou por um momento. Era ali que tudo tinha começado, ali que ela havia descoberto a verdade e foi forçada a desaparecer. Ela olhou para a porta, como se o simples ato de abrir a entrada para aquele local pudesse invocar os demônios do passado. Não sei se estou pronta para isso, Gustavo, disse ela, sua voz cheia de incerteza. O que faremos se encontrarmos tudo o que estamos procurando? Se tudo for ainda mais sujo do que eu imaginei? Gustavo a olhou com determinação. Ele sabia que, independentemente do que encontrassem ali, não havia mais volta. O passado deles, tanto de Larissa quanto dele, estava prestes a ser exposto de maneira irreversível. Mas ele também sabia que não havia outra opção. Não para ele. Não para ela. Estamos juntos nisso, Larissa. E vamos seguir até o fim. Não importa o que aconteça, nós não vamos deixar que esses homens vençam. Ela respirou fundo e, com uma última troca de olhares, eles entraram na sala. O que encontraram lá foi muito mais do que imaginavam. O escritório estava imaculado, como se nada tivesse mudado. Mas as gavetas estavam trancadas, e o computador principal estava apagado. Não havia sinais de atividade recente, mas Gustavo sentia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que Larissa se aproximou da mesa de reuniões, e com a chave que havia encontrado meses antes, abriu uma gaveta escondida. O que ela retirou dali foi algo que fez seu coração gelar. Uma pasta preta, com um selo de segurança. Ela abriu com as mãos trêmulas, e Gustavo se aproximou. O conteúdo da pasta era mais do que um simples documento corporativo. Era um arquivo detalhado, com informações sobre ela, sobre o que ela havia descoberto e, o mais importante, sobre o que havia acontecido com seu acidente. Havia uma imagem de Larissa, tirada semanas antes do acidente, com um documento que indicava que ela estava sendo monitorada. O nome dela estava ali, mas com um título diferente, Informante. E o pior, havia um conjunto de ordens de eliminação,
que mencionavam que ela deveria ser apagada. Como se ela fosse uma peça descartável. Gustavo olhou para Larissa, que estava visivelmente pálida, com os olhos arregalados. Ela não podia acreditar no que estava vendo. A verdade estava ali, bem diante deles. Ela nunca havia estado realmente em perigo por causa de um acidente. Era algo muito mais sinistro, algo planejado desde o começo. Ela foi uma peça de xadrez, e o jogo estava prestes a terminar. Isso não pode ser verdade, Gustavo. Eles sabiam o tempo todo. Gustavo não sabia o que dizer. Ele estava com raiva, com nojo do que acabava de descobrir. Mas mais do que tudo, ele estava determinado. Eles agora tinham tudo o que precisavam para destruir aqueles homens. A luta estava apenas começando, e ele faria tudo o que fosse necessário para proteger Larissa. Não apenas dela mesma, mas de tudo o que eles haviam enfrentado até ali. Gustavo e Larissa estavam diante de uma encruzilhada. A verdade havia finalmente emergido das sombras, e o que restava agora era um único e último passo. Eles haviam desmascarado a rede que envolvia a empresa, seus antigos sócios, e um jogo mortal de traição que colocará a vida de Larissa em risco. Mas as peças do quebra-cabeça ainda não estavam completamente resolvidas. O maior desafio de todos ainda estava à frente deles: enfrentar os responsáveis e trazer justiça para a mulher que ele amava. Nos dias seguintes ao encontro na sala de reuniões, Gustavo e Larissa continuaram a investigação, com a ajuda de um pequeno grupo de aliados. Entre eles estava um ex-detetive particular, Rafael, que havia sido amigo de Larissa e a ajudara nas sombras quando ela fugira do que agora se revelava ser uma verdadeira conspiração. Rafael tinha a chave para desmontar o esquema de corrupção e manipulação, mas não seria simples. Eles precisavam de provas incontestáveis e de um plano para derrubar o império que ainda operava por trás da cortina. Na última noite antes do confronto, Gustavo sentiu o peso do que estava por vir. Olhou para Larissa, que estava sentada no sofá da sala de seu apartamento, os olhos cansados, mas com uma chama de determinação ainda viva dentro dela. Ela havia voltado a ser quem era, mas a dor que carregava no peito não podia ser ignorada. Eles tinham passado por tanto, e agora, o que restava era dar o passo final. Não sei o que esperar, Gustavo, Larissa disse, olhando para ele com um sorriso melancólico. Mas já não há como voltar atrás. O que fazemos agora? Gustavo olhou para ela, sentindo uma sensação de paz, mas também de medo. Sabia que o confronto final não seria simples. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, juntos, eles eram mais fortes do que qualquer coisa que pudessem enfrentar. A verdade, finalmente revelada, era mais poderosa do que qualquer segredo escondido. O jogo estava prestes a ser encerrado, e eles estavam prontos para escrever o último capítulo. O plano foi traçado minuciosamente. Utilizando as provas que haviam encontrado, eles entrariam em contato com as autoridades competentes e com a imprensa. A verdade seria exposta para o mundo, e aqueles que haviam manipulado Larissa, que haviam se aproveitado de seu sofrimento, não escapariam impunes. Porém, não seria simples. O homem por trás de toda a conspiração, Pedro Delgado, o sócio principal da antiga empresa de Gustavo e o mentor de tudo, ainda estava solta. Ele era astuto, e seu poder era grande. Por isso, Gustavo sabia que eles precisavam ser rápidos. Na manhã do confronto, o cenário era tenso. O escritório de Pedro Delgado ficava em um alto prédio, na zona mais movimentada da cidade. Ao lado de Rafael e alguns outros aliados, Gustavo e Larissa se dirigiram ao local, com a determinação de terminar aquilo de uma vez por todas. Ao entrarem no edifício, um frio percorreu a espinha de Gustavo. O lugar era o último vestígio do império que Pedro Delgado havia criado. Eles foram guiados até a sala de reuniões de Delgado, onde ele os aguardava com um sorriso frio e calculado. Gustavo, Larissa, Pedro começou, com uma voz baixa, mas cheia de autoridade. Eu sabia que chegariam até aqui. Não imaginava que fosse tão rápido, mas vocês são mais teimosos do que eu pensava. Gustavo sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Mas não havia tempo para palavras vazias. Ele sabia o que precisava fazer. Você vai pagar por tudo que fez, Pedro, disse Gustavo, sem desviar o olhar. Você e todos os seus cúmplices. Você não vai destruir mais vidas. Nunca mais.
O sorriso de Pedro desapareceu, e ele se levantou, caminhando até a janela, onde olhou para a cidade. Sua expressão estava carregada de frieza, mas havia algo de vulnerável em seus olhos. Sabe, Gustavo, eu nunca quis que fosse assim. Mas quando o dinheiro e o poder entram em jogo, as pessoas se tornam dispensáveis. Larissa foi uma peça de um tabuleiro que eu estava montando, e quando ela se tornou um risco, tive que removê-la. Você entende, não é? A vida é um jogo, e apenas os mais fortes sobrevivem. Gustavo deu um passo à frente, com a mão firme no bolso, onde o celular estava guardado. Ele sabia que a denúncia estava prestes a ser feita. Os jornalistas, as autoridades e os advogados estavam à espera do sinal. Mas naquele momento, algo aconteceu. Pedro, com sua postura arrogante, parecia sentir o peso da culpa. Ele se virou rapidamente e disse: "Não. Não façam isso. Não pensem que podem destruir o que construí. Vocês não sabem com quem estão lidando." Mas já era tarde. Gustavo fez o sinal para Rafael, que imediatamente ativou a chamada para a imprensa e a polícia. As evidências estavam sendo enviadas em tempo real. Pedro Delgado sabia que seu império estava desmoronando, e a expressão de medo em seu rosto era confirmação de que, finalmente, ele pagaria por tudo o que fizera. Em poucos minutos, as sirenes começaram a soar, e os policiais entraram no edifício. Pedro foi preso e levado em custódia, enquanto sua empresa foi oficialmente desmantelada. O caso foi amplamente coberto pela mídia, e a verdade sobre as manobras de Delgado, incluindo o envolvimento no acidente de Larissa, foi exposta ao público. Não havia mais espaço para mentiras. Larissa olhou para Gustavo com um sorriso suave, mas cheio de gratidão. Ela sabia que aquele era o fim de um ciclo, mas também o começo de algo novo. Eles haviam enfrentado os fantasmas do passado e, finalmente, estavam livres. "Eu nunca imaginei que seria assim", disse Larissa, tocando a mão de Gustavo. "Tudo que passei, tudo que fiz, e agora estamos aqui." Gustavo apertou a mão dela, com um olhar de carinho e amor. "Agora, Larissa, estamos juntos. E nada mais vai nos separar." A cidade de Minas Gerais, que havia sido cenário de tanto sofrimento e mistério, agora parecia mais tranquila. A verdade havia sido revelada, e o passado estava finalmente enterrado. A história de Gustavo e Larissa havia sido marcada por perdas, mas também por descobertas e reencontros. E, no final, o amor prevaleceu. Se você chegou até o final, comente Mercearia, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.